O livro de Apocalipse significa o quê, gente? Revelação de Jesus Cristo. A quem? Aos seus servos, as coisas que em breve onde acontecer, acontecerão. O livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos que estudamos, vai nos informar que bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras da profecia deste livro. Então, bem-aventurados são as pessoas que leem esta palavra, que guardam, mas que sobretudo, que ouvem, né? Desculpa, melhor dizendo, mas que sobretudo guardam. E se eu fosse ir um pouco mais a fundo, assim como o profeta Esdras, né? O escriba e Neemias também, eu botaria mais um: bem-aventurado aqueles que ensinam, porque precisamos ler, precisamos ouvir, precisamos guardar em nosso coração, só que depois de tudo isso precisamos dar uma resposta para o mundo, e a resposta é ensinar. Cada um de nós precisamos ensinar outras pessoas sobre a palavra de Deus. Isso se chama fazer discípulo, e como a palavra de Deus diz, nós somos chamados por Deus para fazer discípulos de todas as nações. Na segunda página aí do Apocalipse, do estudo sobre o Apocalipse, o estudo dos 7 selos e as 7 trombetas, eu coloquei aqui, só para vocês terem um pouquinho de noção, 4 tipos, vamos dizer assim, de metodologias para que a gente possa compreender os acontecimentos de Apocalipse. Por quê? Vamos lá. A primeira abordagem para a interpretação, eu coloquei aqui, ó, futurista. Essa abordagem futurista, na verdade, o que significa isso? Para as crianças entenderem. Tudo que você lê sobre o livro de Apocalipse, existe 4 maneiras de você, vamos dizer assim, raciocinar, de você entender. Na metodologia futurística, a maior parte das profecias será cumprida num futuro próximo, tá? Então, guarda aí, futurista. Também temos a historicista. O que é a visão historicista ou a metodologia historicista? Ela, na visão geral, o Apocalipse descreve eventos históricos que ocorreram desde o tempo de João, que foi quem escreveu esse livro, até o fim da história. Lá na frente você vai entender cada uma delas. Temos também a visão idealista. A visão geral da visão idealista, que também pode ser chamada como simbólica, vai falar que as profecias são somente simbólicas. Elas representam algumas verdades espirituais da luta entre o bem e o mal de todas as épocas, mas não necessariamente que vai acontecer. Tá bom? E a preterista, vamos escrever aqui no quadro, preterista, ela entende ou ela acredita que a maioria ou todas as profecias já foram cumpridas, especialmente as que estão no contexto do século I, da destruição de Jerusalém. Então, assim, nessa segunda página, se você ver aqui do lado, para cada acontecimento, por exemplo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o juízo final, sobre anticristo. Se a gente for lá no final, sobre a visão futurista, o anticristo, vou até colocar aqui, que a gente vai falar bastante dele. O anticristo, quando a gente fala em anticristo, a gente está falando do anticristo, que será o líder mundial que vai prometer a falsa paz mundial, tá? Gravem, porque lá na frente a gente vai voltar aqui e vocês vão ter uma compreensão melhor. Segundo a visão futurista, eu estou na segunda página, lá no final. O anticristo é uma figura futura específica, geralmente associada a um governante mundial maligno.
Se a gente fosse tentar entender quem é o anticristo na visão historicista, é uma série de figuras ou sistemas históricos que se opuseram ao cristianismo. Por exemplo, o papado para alguns. Se fosse na visão idealista, o anticristo significa, ele representa as forças do mal ou poderes que se opõem a Cristo em todas as épocas. E se fosse na visão preterista, geralmente associado ao Império Romano ou algum governante específico do século I. Só para vocês entenderem, tudo que nós vamos ler e falar, existe 4 formas de pensamentos, tá bom? Não vamos entrar muito no detalhe, porque senão a gente não fala dos selos e das trombetas. Na segunda página, né, vai falar assim, 4 abordagens históricas para a interpretação apocalíptica. Aqui também vai falar sobre outras questões, por exemplo, grande tribulação. Qual a visão futurista? O que o pensamento futurista acha? Sobre a aplicação prática, o que o futurista acha? É só você ver do lado e ver o pensamento, tá? E aqui tá a página 2, mas na verdade é a página 4, tem aqui essas 2 figuras. Aqui tem 4 pontos de vista acerca dos fins dos tempos. Isso daqui é só para a gente decorar, porque quando a gente voltar para falar no milênio, a gente vai falar sobre isso. Então, existem 4 pontos de vista acerca do fim dos tempos. E que seria o fim dos tempos? Fim dos tempos é quando, vamos dizer assim, né? O mundo vai acabar. Quando vai acontecer a grande batalha do Armagedon, quando Jesus vai voltar, grande tribulação, volta de Cristo. Então, existe 3 linhas de pensamento com relação ao milênio. Existe o pensamento amilenista, existe o pensamento pós-milenista, e existe o pensamento pré-milenista. O pensamento amilenístico vai... isso falando sobre o milênio, tá? Que a gente pode falar sobre diversos outros temas. Aqueles que pensam amilenista significa sobre o milênio, que é aqueles 1000 anos que a igreja vai está reinando aqui na Terra com Jesus, e as crianças que acompanharem vão conseguir entender o que é milênio. O amilenista entende que o milênio não vai acontecer na forma literal, é simbólico e espiritual, e já é agora. Já o pré-milenista acredita que o milênio vai ser literal e no futuro, após a volta de Cristo. E o pós-milenista acredita que vai acontecer, mas antes da volta de Cristo. Tá bom? Isso daqui é só para você guardar no coração, que quando a gente chegar nesses assuntos, vocês precisam entender. Então, começando o texto aqui, visão do trono de Deus, Apocalipse, versículo 4. Vamos abrir? Apocalipse, versículo 4, capítulo 4, na verdade. Visão do trono de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. É porque esses temas estão compreendidos nesses capítulos. Não significa que vamos ler todos os capítulos, até porque iremos precisar retornar a alguns capítulos. Capítulo 4, visão do trono de Deus. Podemos ler? Capítulo 4 diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como som de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe aqui
que te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2 de Apocalipse 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E o que estava sentado era de aparência de pedra de jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, parecendo semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de veste branca, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Versículo 6, versículo 7, vamos para o 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo... Não, vamos para o versículo 6 que fica mais fácil de entender. Vamos ler o 5 então. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao de cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal semelhante ao rosto como de um homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, os que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade todas foram criadas. Amém? O que significa esse versículo 4 aqui? Nós estamos vendo no versículo 4 a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Essa visão aqui é a visão do céu. É a visão celeste. Capítulo 4. O quê? Tá bom, não vai fazer diferença agora. Atrapalhou meu áudio aqui do negócio. Agora tem que cortar. Aqui nós estamos vendo a visão do trono. Como é no céu? Vocês sabem como é no céu? Alguém sabe como é no céu? Não sabe? Claro que sabemos. Nós acabamos de ler. Existe um mar como um mar de vidro. Existe ouro por tudo quanto é lugar. Hoje, aqui na terra, o ouro pisa na gente, né? Quem não tem ouro... Mas lá no céu vai ser o contrário. Lá no céu nós que vamos pisar no ouro, nas ruas de ouro. Lá no céu, a Bíblia diz que existem 24 Carlos Albertos, 24 anciãos, 24 homens. Olha, acredita-se que esses 24 anciãos podem ser uma comitiva de anjo, os 12 anjos que protegiam as 12 tribos e os 12 anjos que protegiam os 12 discípulos, mas também existe uma outra linha de raciocínio que acredita que esses 24 anciãos serão os 12 discípulos e os 12 líderes das 12 tribos de Israel. Então, não sabemos. Só vamos saber quando chegarmos no céu. Existem essas duas linhas de raciocínio, que sabemos que esses 24 anciãos têm tronos diante de Deus, então não são qualquer um. E eles também têm coroas. Só que quando 4 animais que estão diante de Deus, e esses animais, eles têm asas, e essas asas eles usam para
glorificar a Deus dia e noite. Falamos dia e noite para que nós possamos entender, porque lá no céu não existe dia nem noite. O tempo lá não é como o nosso tempo. O nosso tempo se chama Cronos. O tempo de Deus se chama Kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, esses 4 animais não conseguimos descrever. A gente busca na internet, nos livros, alguma imagem para chegar perto do que eles são, mas não conseguimos descrever. O que conseguimos entender que eles adoram a Deus sem cessar, dizendo: digno, digno, digno és, santo, 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 santo é o Senhor. Então, tá até no estudo que essa glória, essa adoração que acontece no céu 24 horas sem cessar, ela é um modelo para nós. Nós precisamos, aqui na terra, também glorificar a Deus. Quiçá se pudesse ser 24 horas, mas não conseguimos, porque precisamos, às vezes, trabalhar, precisamos, às vezes, fazer outras coisas que, às vezes, desvirtuam os nossos pensamentos, mas sempre que pudermos, seja no comer, seja nas pequenas coisas, precisamos dar glórias a Deus. Por que precisamos dar glória a Deus? Porque Ele é digno. Ontem eu falava com a Maria, Deus é muito bom, né? Que nos presenteia com bênçãos. Só que o mais importante, eu falava com ela, não são as bênçãos de Deus. O mais importante é o Deus da bênção. Sabe o que acontece? Muitas e muitas pessoas, e biblicamente a Bíblia mostra isso, o que acontece nos nossos tempos já acontecia nos tempos antigos, que as pessoas buscam a Deus para conseguirem dádivas, bênçãos, e muitos delas, quando conseguem essas bênçãos, o que elas fazem? Vai embora. Aquela pessoa que pede a Deus: Senhor, eu quero um carro. Aí Deus vai lá e abençoa e dá um carro. Aí no dia da casa do Senhor, ao invés de estar com o seu carro, louvando ao Senhor, ele está encerando, está lavando o seu carro. Aqueles que pedem a Deus uma casa, e quando Deus dá uma casa no dia do Senhor, estão cuidando da sua casa. Aqueles que pedem ao Senhor um filho, e quando o Senhor dá um filho, a pessoa ama mais o filho do que a presença de Deus. Aqueles que pedem um casamento, sabe? Então, isso daqui são coisas que nós vemos, vivenciamos nesses tempos. E algumas dessas coisas até nós erramos. Eu e Sueli, quantas vezes nós erramos? Quantos anos passamos pedindo por coisas e quando Deus fazia, a gente, quero outro Deus, quero esse, mas não, demorou muito. Então, nós precisamos aprender que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, em todo momento, em toda circunstância. Por isso que Paulo e Silas louvavam a Deus. Eles não louvavam a Deus pelas circunstâncias que eles viviam. Eles louvavam a Deus porque Deus é digno de ser louvado, digno de ser adorado. E isso precisamos aprender. Pastora Sueli, precisamos aprender. Às vezes, a vida de pastor não é fácil. Vocês sabem um pouquinho disso. Nós não queríamos estar onde estamos, porque sabemos que o pastor passa, o que a vida de pastor faz. Só que, independentemente disso, Deus é digno de ser louvado em todos os momentos. E precisamos aprender que o mais importante é dar glórias a Deus. Mas se falando de quem não quer, dou glória a Deus, porque Deus falou comigo, acho que uns 2 ou 3 domingos, que para cada geração que não quer louvar a Deus, Ele levantaria outra. E alguns anos atrás, tem uns anos mesmo, Deus falou para mim, eu falei para a Sueli que me daria uma geração que não tinha nascido ainda.
Olha que interessante. A geração nem tinha nascido, Deus já tinha feito um plano, um projeto, promessas. Então tudo tem um tempo certo. Tudo acontece do tempo, da maneira de Deus. O que precisamos estar alinhados. No céu existe o louvor. Se a gente alinha os nossos passos ao louvor e adoração que há no céu, se a gente alinha nossas atitudes, as nossas, sabe, nosso passo com o passo do céu, nossa vida vai ser outra, vai ser uma vida de louvor, de gratidão. Amém? Tá aqui também, tem as 4 possíveis, vamos dizer assim, significados desses 4 seres. O primeiro, que é semelhante a homem. Qual é o evangelho que está aí? É o evangelho de... Está aí no finalzinho à direita. É o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, ele trata de Jesus como homem. Porque Jesus veio à terra como um homem, sofreu as dores de homem. Homem de dores, sabe o que aparecer, sentiu dor de barriga, foi traído, foi abandonado, chamou os discípulos para orar, depois dos 10 chamou 2. Todo mundo dormiu, largou ele. Quando chegou na hora de se levar da cruz, suou sangue. Foi tentado pelo diabo no deserto. Então, o que nós passamos, o que você passa, Jesus também passou e venceu. Então, o evangelho de Mateus retrata Jesus como homem. Então, pode ser que esse primeiro ser vivente, que é semelhante ao homem, faz alusão ao evangelho de Mateus. E o evangelho de Marcos já tem uma abrangência diferente, já retrata Jesus como leão da tribo de Judá, como aquele que veio para vencer, para reinar, para julgar, porque Jesus veio como homem, mas um dia ele voltará como juiz. Lucas já retrata, aí tá como boi, né? Mas vou botar como cordeiro, que fica mais bonito. Jesus como cordeiro. Jesus foi aquele cordeiro. Lembra quando Isaac foi levado ao Monte Moriá e na hora de matar apareceu um cordeiro e veio uma voz dizendo: Abraão, não faças isso. E o menino Isaac foi libertado e Abraão imolou o cordeiro no lugar de Isaac. Assim também foi Jesus. Jesus foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelo seu sangue. Todos que nasceram, todos que estão aqui, todos que vão nascer, foram curados, livres, libertos e transformados. E o quarto trata, que é o livro de João, o Evangelho de João, trata de Jesus como águia. Se você observar lá no início do Evangelho de João, ele tem uma representação do Jesus um pouco diferente dos 3 evangelhos. Vai tratar de Jesus, mas numa perspectiva diferente. Jesus com uma, vamos dizer assim, com uma postura diferente, porque João vai tratar de Jesus como o Verbo. Jesus era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então, antes de tudo ser criado, dá uma cutucada nesse boca aberta aí para ele acordar. Antes de tudo ser criado, Jesus já era. Então, Jesus também é Deus. Jesus estava com Deus lá na criação. Então, o Evangelho de João trata de Jesus nessa perspectiva. Então, entende-se que esse quarto ser vivente, que é semelhante à águia, pode simbolizar o Evangelho de João. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Capítulo 5. Talvez eu não leia o capítulo 5 todo. Lá na outra página que está esse livrinho aqui. Eu acho que eu numerei as páginas erradas. A minha revisora não teve tempo de revisar, mas depois a gente acerta isso, tá?
capítulo 5, que tem um livrozinho assim, ó, tá? No estudo. Capítulo 5 vai dizer assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com alta voz. Versículo 2 do capítulo 5. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então eu faço uma pergunta para vocês: quem é digno de abrir o livro e de olhar para ele? Vocês conhecem alguém? Quem é digno de desatar os seus selos? Vocês conhecem alguém? Jesus, é Ele mesmo, é Ele mesmo. Inclusive, no versículo 5 do capítulo 5 vai dizer assim: todavia um dos anciãos me disse: não choreis, porque João estava chorando, dizendo assim: ninguém é digno de abrir o livro, ninguém é digno de desatar o selo, só tem pecador, não tem ninguém justo, não tem ninguém que possa nem olhar para esse livro. Então, um dos anciãos disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, vamos botar aqui, ó. Livro e selos. Quem gosta de desenho antigo aí sabe o que é selo? O que significa os selos? Selo, no estudo aí tem um selo aí. Vocês conseguem ver? Quem gosta de filme medieval aí? Quando um rei naquele tempo... Quer falar, Carlinhos? Esse daqui, ó. Esse selo aqui. Esse é um exemplo. Você gosta de filme medieval, né? O que significa esse selo? Quando... Aí eu vou falar de autoridade, né? De rei. Autoridade máxima. Em geral, eles tinham anéis que simbolizavam o seu reinado, o seu governo. Quando eles precisavam enviar uma mensagem, por exemplo, ele está preparando uma ofensiva contra algum inimigo. Então ele tem tropas e ele precisa enviar coordenadas para o exército avançar ou recuar ou algum outro tipo de orientação. Era muito comum, ele pegava a carta, selava a carta, o pergaminho, sei lá como fosse, derretia uma espécie de cera, pegava o seu anel e selava. A carta selava o pergaminho, seja lá o que fosse de orientação. Isso era uma garantia que essa carta não seria aberta até chegar o seu remetente. Por quê? Porque mexer no selo real sem a devida autorização era gravíssimo. Ninguém podia fazer isso. Porque uma vez que você mexe no selo, você não consegue fechar de volta, retornar ao estado original. Então, esses selos da Bíblia, esse livro que está falando aqui, não é um livro comum. É um livro que vai falar sobre as coisas que podem ser que algumas delas nós já estejamos às portas de ver. Por quê? Porque é muito sério. Inclusive, ontem eu também falava com a Maria. Eu falei: Maria, não sei se amanhã a gente vai estar aqui. Não sei se amanhã eu vou estar aqui. Não sei se é Sueli. A gente não sabe. Por quê? Porque
Primeiro porque Deus é que conhece o nosso tempo. Por isso que tudo que nós temos para fazer, precisamos fazer hoje. Se temos que abraçar, dizer que eu te amo, tem que ser feito hoje. Se tiver que fazer o eu te perdoo, tem que ser no dia de hoje. Porque a gente não sabe se vai ter amanhã. E alguns de nós não temos tido amanhã. Até dei exemplo para elas de alguns familiares que perdemos pessoas, né? Minha mãe sabe, pessoas novas. Um menos de 50, a outra menos de 30, o outro na minha idade, 7. Deus recolhendo. Mas pode ser que aconteça uma outra coisa, que é o arrebatamento da igreja, que vamos ver nas próximas aulas. Não sabemos ao certo como e quando, mas sabemos que vai acontecer. E esses selos também, existem essas 4 formas de você entender. Futurista, historicista, idealista e preterista. Eu não estou aqui para falar, somos futuristas ou somos isso. Não. Aí no livro, aí no estudo, para cada acontecimento, para cada selo que estamos lendo, existe uma visão. Está ali todas as visões. Eu acho que a igreja perdeu muito tempo dizendo, acredito nisso, acredito naquilo. Eu acho que a gente não precisa entrar nesse pormenor, porque ninguém sabe. Essa é a verdade. Então, vamos ver todas as visões, mas vamos deixar em aberto. Pelo menos eu creio assim. Se você acreditar somente nas visões futuristas, não tem problema. Eu também acredito. Mas ao certo, ninguém sabe o que vai acontecer literalmente e o que vai acontecer simbolicamente. Então, esses selos, o que significam? Esses selos significam que virá um juízo à terra, que Deus vai começar a fazer justiça na terra. Sabe? Alguns de vocês não sabem, mas para que nós estivéssemos aqui, muitos mártires cristãos, muitos homens e mulheres, crianças de Deus morreram por amor ao Evangelho. E o sangue deles ainda está clamando. A Bíblia vai dizer que as orações que nós fazemos, a oração dos santos, a oração dos mártires, todas elas são depositadas em um incensário de ouro. Nós vamos ver onde é esse incensário. Então, toda essa justiça que às vezes a gente não vê acontecendo, um dia vai acontecer sobre a terra. E não vai ser bonita. Vai ser granizo, enxofre, morte, pestes, catástrofes. Assim que você e eu, se a gente não ler a palavra, a gente nem imagina que vai acontecer. Então esses selos significam o início do juízo de Deus. Mas uma outra coisa que eu queria falar, esses selos não significam que cada um deles representa Deus fazendo a justiça, mas Deus deixando que aquilo aconteça. Por exemplo, hoje Satanás tem atuado no mundo? Sim ou não? Ele tem atuado por permissão de Deus. Eu sei que é um pouco difícil de entender isso. É a vontade de Deus que ele faça isso? Não. Só que nós não conseguimos entender muitas das coisas. Tem muito segredo, tem muita coisa oculta. Tem muita coisa que é muito maior do que os nossos pensamentos. Então vamos entender os selos, vamos entender esse pano de fundo para que no final do estudo do Apocalipse a gente consiga entender todo o contexto. Aqui é um grande quebra-cabeça. Assistimos a primeira aula, que é um quebra-cabeça, essa é a segunda apenas,
Não chegamos nem na metade do que é a cabeça. Quando a gente chegar, passar da metade, a gente já vai conseguir entender num todo. Amém? Então vamos lá para o primeiro selo. O primeiro selo está no capítulo 6. Vai dizer assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Então, vou botar aqui, o primeiro selo é o cavalo branco. Alguém sabe quem é esse cavalo branco? Esse cavalo branco aqui, eu achava que era Jesus, mas não é. Quando a gente lê, você vê assim, versículo 2 do capítulo 6. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Os estudiosos da Bíblia, isso não é um, não é dois, não é três, são vários, acreditam que esse cavalo branco significa, que é o primeiro selo, o anticristo. E que anticristo é esse? É esse anticristo que vai se levantar quando o mundo estiver em caos e vai prometer a paz. Vai prometer inicialmente os 7 anos de paz. Que isso quando a gente chegar lá no meio, a gente vai estudar o livro de Daniel. Aí vocês vão entender que vai começar sim a ter uma certa paz, 3 anos e meio de uma paz mentirosa, só que os 3 anos e meio posteriores vão ser de aflição, de lutas, de guerra, e ele vai se manifestar, ele vai se dar a conhecer. A Bíblia diz que esse anticristo, ele saiu do nosso meio. Acredita-se que ele é da linhagem judaica. Não sabemos se ele já nasceu. Alguns acreditam que esse anticristo já pode estar entre nós, e outros até já colocaram o nome para ele. Vocês querem saber? Trump. Alguns acham que é o Donald Trump. Porque essa semana, eu não sei se vocês repararam, mas ele já iniciou o seu governo derrubando milhões de legislações, boa parte dela em favor dos cristãos, acabando com esse negócio de ideologia de gênero. Sabemos que ele vai apoiar Israel. No dia do seu mandato, no dia que ele iniciou, ele já prometeu a paz de Israel e outras coisas, e os governos do mundo têm um pé atrás com os Estados Unidos, porque é a maior potência. Então, acredita-se que alguns acredita-se a mesma coisa. Não estou falando que eu acredito. Eu acredito quando nós tivermos mais evidências. E por que tudo isso, gente? Existe um plano, não sei nem se eu posso falar isso e botar no YouTube, mas para 2030, que eu já falei aqui, das organizações para unificar gêneros, raças, acabar com os combustíveis fósseis, somente energia limpa, e muitas outras coisas, acabar com a comida da forma que conhecemos, a carne, consumo de animais da forma que conhecemos, tanto que hoje já existem impressoras
fabricando carnes sem animais. E outras coisas que a gente não pode falar, que vai complicar muito a cabeça. E toda essa agenda é para que em 2030 os países estejam unificados. Existe uma agenda, essa agenda é muito próxima da agenda socialista. Muito próxima. Então, isso escutávamos lá em 2016. E ao passar desses anos, nós estamos em 2025, nós vemos que foi, pelo menos América do Sul que conhecemos, e Estados Unidos, foi uma enxurrada de ideologia de gênero para tudo quanto é lado. As pessoas querem nos obrigar a pensarmos como eles. Pensarmos. Engraçado que até as palavras eles mudam. Eles mudam as palavras. A regra ortográfica. Engraçado que alguns países tiraram banheiros de gênero, homem, masculino, um banheiro unissex. Então você entra lá ou você manda a sua filha e quando chega lá sai um negão, sai um homem forte. É um negócio surreal. Infelizmente, tudo isso faz parte da agenda. E também um dos líderes deles falou e deixou escapar que as pessoas não precisavam mais do que uma casa para viver. Ou seja, vocês que têm 2 casas, eles querem tirar uma. Inclusive já aconteceu na Venezuela. Quando fomos para o Chile em 2022, encontramos um menino. Tu lembra dele? Esqueci o nome. Conversamos com seu pai tinha 3 casas. O governo tomou 2 e a mais velha deixou com ele. E ele teve que reconstruir sua vida do zero depois de ter trabalhado por anos. Mudou-se de país. Então, já vemos isso acontecer em alguns países. Só que aqui acontecerá de uma forma global. Ele será o presidente de todos os países. Inicialmente ele vai vir como um cavalo branco, parecido como Jesus. Vai vencer alguns. Só que por trás dele, por trás de tudo isso, por trás dessa falsa paz, por trás dessa falsa vontade de ajudar, existe uma agenda satânica, agenda do diabo. E tudo isso Deus já nos mostrou em sua palavra. Então, seguindo, para a gente não se adiantar, no versículo 3 do capítulo 6, o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi-lhe dado para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada a espada. Então, o segundo cavalo é o cavalo vermelho. Ele vai tirar a paz. O que tira a paz das pessoas, do mundo? Guerra. Mas não as guerras que temos visto hoje. Guerras isoladas. Não. Uma guerra a nível mundial. Inclusive, há pelo menos uns 20 e poucos anos eu tenho tido um sonho. E cada momento que Deus me dá esse sonho, eu consigo relembrar de todos os outros sonhos que eu tive, e eu tenho ele segundo uma outra perspectiva. Não estou falando que isso é verdade, nem que vai acontecer. Só estou falando para vocês o que Deus tem me dado ao longo de 20 anos. Um sonho, ele vem se repetindo, mas de outro ângulo. Nesse sonho, eu estou
Na verdade, a primeira vez que Deus me deu, eu estava na laje da minha tia Celeste. Quando eu olhava para o alto, eu via muitos helicópteros já vindo e acabando com o lugar onde eu morava. Eu não tinha tempo para nada. Na segunda vez que eu sonhei, eu estava com a Sueli, meus filhos estavam com a Evelyn e estávamos em guerra. E eu buscava com a Sueli chegar ao encontro da Evelyn e dos meus filhos. E eu lembro que era uma guerra também, tanto por cima quanto por baixo. Já na terceira vez eu estava com a minha família e eu lembro que eu dormia na casa que eu queria, porque existiam muitas casas vazias. E eu estava tentando chegar na minha igreja. Por quê? Porque eu sabia que eu estava vivendo os últimos momentos, que Jesus estava às portas, que as coisas estavam acabando e minha família queria passar os últimos momentos com os irmãos da igreja, na igreja. Eu lembro que nesse último sonho que eu tive, eu lembrava muito claramente, eu via muito claramente que era uma guerra religiosa. Eu vi os muçulmanos atacando os cristãos aqui dentro do Brasil. Não estou falando que vai acontecer, que é verídico. Estou falando o meu sonho que Deus tem me dado e eu tenho lembrado. Mas eu acredito que não está muito longe. Embora nosso país não tenha histórico nenhum disso, o fim vem. E não só isso, é uma guerra religiosa. O Brasil é um país cristão. Então, o Brasil é o alvo. É cristão, tudo para eles é cristão. Então, somos um alvo. Somos um alvo. A gente está no segundo selo, agora terceiro selo. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi um ser vivente dizendo: vem. Então vi eis um cavaleiro preto. E o cavaleiro preto vai fazer o quê, gente? O que está lá no estudo aí? Cavalo preto, ele tem uma balança na... O que significa a balança na mão? Fome extrema. Racionamento de comida. Sabemos que hoje no mundo existe fome. Sabemos que existem muitos países, sobretudo nossos irmãos africanos muitos países da África passam por isso, não todos, mas muitos passam. Mas aqui está falando a nível global. Aqui está falando que quando esse cavaleiro for liberado, ele vai trazer uma balança na mão. E no final do texto ainda fala sobre... Vamos ler, só para não ficar nas minhas palavras. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Significa, na prática, que as pessoas vão ter que trabalhar mais somente para comer, e ainda assim vai ser difícil. Denário era o trabalho de um dia, por 1 quilo de trigo. Então vai ser um momento de escassez. Então quem estiver aqui na terra, se alguém de vocês estiver aqui, já sabe. Esse momento ainda nenhum de nós vivemos. Mas vai chegar, infelizmente. E vamos lá para o quarto selo. O quarto selo, eu não vou ler mais o texto, porque senão a gente vai sair daqui muito tarde. É o cavalo amarelo. Tá? Que segundo os estudiosos não é amarelo, é verde. Ele vai trazer a morte, a espada, e o inferno vai seguir ele. Mais guerras, fome intensa, mortandade. E
Se não tiver comida na terra, não vai ter comida nem para os animais. Imagine os leões e os ursos, sem peixes para comer, sem alimentos, sem os animais aí da cadeia alimentar. A Bíblia diz que as feras dos campos vão atacar os homens. Os animais vão ficar com fome. Aqueles que estiverem aqui, que estiverem perto deles, vão devorar. Amém? Vamos lá para o quinto selo. O quinto selo vai falar sobre o sangue dos mártires. Sangue dos mártires. A Bíblia vai dizer que aqui, quando esse quinto selo for liberado, as almas, o sangue dos mártires, está lá no capítulo 6, versículo 9, vão clamar em alta voz, ou seja, aqueles que morreram fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando, as almas deles, os sangues deles, Deus vai levar em consideração. E eu vou até seguir o texto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Versículo 10. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e disseram que se repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente foram. Então aqui a gente está vendo que o quinto selo, quando foi aberto, o sangue daqueles que morreram por causa do evangelho vão estar clamando dos altos céus. O Senhor vai dar vestiduras brancas, vai dar descanso para eles. Mas interessante que até no céu existe um clamor por justiça. Quando um justo morre, o Senhor não esquece. Bem como as nossas orações também não são esquecidas. A ciência estuda todas as palavras que proferimos. Elas ficam no ar, andando por ondas sonoras. Para sempre. Sabia que as nossas palavras nunca mais acabam? Por isso que precisamos profetizar. Sei que agora é uma viajada na maionese, mas é ciência, é estudo. Tem que estudar. Precisamos profetizar. Então o sangue dos mártires clama por justiça. E a voz no céu fala: vai descansar. Ainda outros vão ser mortos. Aqui pode-se entender também que está falando da grande tribulação. Porque sabemos que na grande tribulação ainda assim haverá salvação. Haverá salvação, mas, por exemplo, vamos dizer que a igreja foi arrebatada. Existem vários tipos de crenças, mas vamos dizer assim. Vamos dizer que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Veio a tribulação. Ficou alguns e vai ficar. Até pastores vão ficar. Porque eu vi lá no filme Deixados para Trás. Tinha pastor que ficou também. E aqueles que, Senhor, me perdoa, eu vou te aceitar, eles vão ser salvos, mas, sobretudo, vão ser decapitados. Vão ser mortos. Então vai haver salvação lá no final, lá nas tribulações, só que vai ser muito complicado. Se a pessoa não serve a Deus agora no ar-condicionado, numa cadeirinha bonita, com uma aguinha, com comidinha, com isso, imagina com uma arma, com uma faca na cabeça. Será que nega? Mas então, eu acredito que a gente vai antes. Mas nada indica que isso é uma verdade. Não sabemos.
Sim, 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 sim. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, sinceramente. Eu não procuro nem ficar pensando muito, porque a gente não vai mudar nada, né? Então vamos lá. Estamos no. Sim. Sexto selo. No sexto selo vai haver um grande terremoto. E esse grande terremoto, o sol vai se escurecer, vai ter um abalo cósmico, estrelas caindo, lua em sangue, montanhas se movendo, homens se escondendo nas cavernas para fugir da ira de Deus. Esse vai ser o sexto selo. Depois do sexto selo, vai ter um interlúdio na Bíblia, uma pausa que vai falar sobre o céu, que vai falar sobre 144 mil selados, que são homens que vão ser salvos na grande tribulação. 144, inclusive, existe um estudo muito interessante que a Bíblia diz que cada um deles vem de uma tribo, 12 mil de uma tribo, 13 mil de outra, 12 mil de outra. Só que essas 12 tribos que são formadas aqui nesse texto não batem com as 12 tribos de José, de Jacó. Ela vem informando que José é uma tribo, que Manassés, que era meia tribo de José, é uma tribo. Então, existe uma, vamos dizer assim, uma discrepância com as tribos. Pode ser que aqui não seja literalmente os judeus que vão aceitar Jesus na grande tribulação, porque sabemos que muitos judeus vão ser salvos, mas pode ser que esses 144 mil estejam se referindo aos que acreditaram em Jesus, os cristãos. Então, na grande tribulação ainda vão existir milhares de pessoas. Dessas milhares de pessoas, 144 mil ainda vão ser salvos. Aqui não se sabe. Passando para outra página, tá, gente? Para a gente ir para o sétimo selo. E no sétimo selo, o sétimo selo está lá no versículo 8, que diz assim, capítulo 8, melhor dizendo. Estou trocando toda hora, versículo, capítulo, né? Capítulo 8, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. E eis que ouvi um dos 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Então, este sétimo selo é o selo do silêncio no céu. Desde que a gente não sabe quando o céu foi criado, se foi criado, porque só é criado aquilo que foi inventado por alguém. Acreditamos que o céu, bem como Deus, não foram criados, que eles são, que eles sempre existiram. Deu para entender? Ninguém criou Deus, ninguém criou o céu, eles sempre existiram. Então subentende que desde que o céu foi criado, mas o céu sempre existiu, sempre houve adoração 24 horas a Deus, todos os dias. Só que vai ter um tempo de silêncio no céu. Esse tempo de silêncio vai ser o sétimo selo. A Bíblia diz que por meia hora vai haver um silêncio, um lugar que é rodeado de louvores, de adoração, de alabanças a Deus, de adoração a Deus, vai haver um silêncio. Esse silêncio, aí aqui no estudo vem falando, tá, sobre o que significa esse silêncio, a abertura do sétimo selo. Esse silêncio pode ser interpretado como uma reverência, ou uma preparação, ou um suspense para as outras coisas que estão por vir.
quais as outras coisas que estão por vir são as 7 trombetas. E eu já vou para a primeira. Na primeira trombeta, está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, diz assim: quando o anjo tocou a primeira trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados na terra. Então foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores. Então vamos lá, terça parte da terra e das árvores. Esté, escreve para mim aqui. Então, quando o anjo tocou a primeira trombeta, o que aconteceu? Fogo, trovões, sangue, e 1/3 da terra foi para o beleléu. Não vai existir mais. Imagine quem tiver na terra nesse tempo. Segunda trombeta vai dizer que 1/3, pode botar assim igual está aqui, 1/3 do mar se tornou em sangue. E uma montanha vai cair no mar. 1/3 do mar. A segunda trombeta, o anjo tocou a trombeta, 1/3 do mar não existirá mais. Uma grande montanha vai se precipitar. Não sei se talvez um vulcão. Terceira trombeta, bota aí terceira. Terceira trombeta, uma estrela cadente vai cair e 1/3 dos rios, 1/3 das águas vão se tornar amargas. O homem vai beber águas amargas. Bota 1/3 águas amargas. Você imagina, nós precisamos de água, sim ou não? Quem está com sede aí hoje? Todo mundo, né? E tem pouca água ali. Agora imagine se não tiver água para beber. Imagina a população do mundo sem água para beber. Eles vão viver isso. Quarta trombeta, águas amargas. Quarta trombeta. Na quarta trombeta, 1/3 do sol e da lua e das estrelas vão se escurecer. 1/3 do sol, lua e estrelas vão se escurecer. Quando o anjo tocar a trombeta, o que você olha para o céu e vê hoje tão lindo, tão perfeito, não vai mais existir. Vai ser um tempo de escuridão. Essa é a quarta trombeta. Quinta. Pode ir para quinta. Quinta trombeta. Só lembrando que da quarta trombeta para a quinta trombeta na Bíblia, vão existir alguns ais no céu. Seres celestiais é como se fosse um interlúdio, assim como existiu no selo, vai existir aqui, da quarta para a quinta, uns ais, ai das próximas trombetas. Então, a quinta trombeta, quando o anjo apitar o que vai vir? Demônios na forma de gafanhotos. E esses gafanhotos vão ter cabelos de mulheres. Eles vão ter couraças como de guerreiro. E agora você vai ficar... Vai até, pelo menos ao final da explicação aqui. Esses gafanhotos, eles vão atacar 1/3 dos homens também. Eles vão ter um rei. Esse rei vai se chamar Abadão ou Apolião. Imagine os homens sendo atacados pelos gafanhotos. Sabe qual é mais interessante aqui?
essa é a quinta trombeta, né? Olha aqui a coisa interessante aqui. Lá no versículo 4 diz assim, falando sobre os gafanhotos: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus, e não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado que não lhe matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que vai acontecer aqui? Os gafanhotos vão atormentar os homens de uma maneira que os homens vão tentar se matar e não vão conseguir. Só que aqueles, os 144 mil que têm na sua fronte a marca de Deus, o selo de Deus, que pode ser físico ou espiritual, não sabemos, esses não vão ser atingidos. Mas aqueles que não tiverem o selo de Deus, a marca de Deus, vão ser atingidos, atormentados e vão querer morrer. Pode ser como o Egito. Sexta trombeta. Na sexta trombeta, 1/3 dos homens vão ser mortos por 4 anjos destruidores. A Bíblia vai dizer que esses 4 anjos foram guardados, vamos dizer assim, né? Aprisionados, cerrados em cárceres. E eles só vão ser liberados naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele ano. E quando eles forem liberados, são demônios poderosíssimos. Então a gente acha que as coisas estão ruins, só não estão piores porque Deus não permite. Esses demônios, se estivessem agindo na terra, já tinham feito uma lenha. Só que Deus aprisionou e vai deixar eles fazer o que eles têm que fazer nesse tempo. Nesse tempo, 1/3 dos homens vão morrer. Esse é o 6º selo. Bota aí. 1/3 dos homens vão ser mortos. Aqui, entre o 6º e o 7º selo, nós também temos um interlúdio. Temos uma palavra bem interessante. O homem que está vendo e escrevendo João recebe um livrinho. Recebe um livrinho do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala para João: João, come esse livro. Quando você comer esse livro, na sua boca será doce como mel, mas no seu interior será amargo. Este livro é esse livro que está na sua mão, Marco. Quando nós falamos da palavra de Deus, proferimos da palavra de Deus, as palavras de Deus são suaves, doces como mel. Mas quando as palavras de Deus estão em nós e não estão sendo verbalizadas, elas se tornam amargas, porque a palavra de Deus é pesada. A palavra de Deus nos confronta o nosso pecado. A palavra de Deus não faz massagem no nosso ombrinho, no nosso ego. É uma chibata. Ela fala que aquele que tiver em pecado vai para o inferno. Ela fala que aquele que não aceitar Jesus vai para o inferno. Ela fala que aquele que não tiver a marca de Deus, o selo de Deus, vai ser afligido. E a decisão é da pessoa. Então João come esse livro. Pode falar. Sim. Eu posso ler isso? Para ficar gravado aqui? Apocalipse 9:20. Diz assim:
os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então a Bíblia está dizendo que pessoas vão ver todos esses flagelos, todos esses selos, vão ver a lua se escurecendo, os homens sendo mortos, a natureza sendo abalada, e ainda assim vai ter homens e mulheres teimosos como Saul, resistente. Deus dando oportunidade, porque naquele tempo haverá oportunidade, como agora também há oportunidade. Todos que ouvem essa palavra têm a oportunidade de ir para o céu, de não serem afligidos. Mas aqueles que não quiserem ouvir, receber a Cristo, receber essa palavra, já estão condenados. Agora imagine uma raça de um povo que vai ver toda essa desgraça e ainda assim vai ser duro de coração. Infelizmente. Sétima trombeta. Já estamos aqui em Apocalipse 11. Aqui, algumas coisas foram passadas que a gente vai ter que retornar. Agora no versículo 15 do capítulo 11 vai dizer assim. Versículo 15 do capítulo 11 de Apocalipse. Versículo 15 do capítulo 11. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados sobre o seu trono diante de Deus prostaram-se os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que é, que há de vir, que tornastes o teu grande poder e reinaste. Versículo 18: e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, e aos seus santos, e aos que temem o seu nome, a pequeninos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Versículo 19: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, terremotos e saraivas. As 7 trombetas são um evento apocalíptico descrito no livro de Apocalipse, lá no Novo Testamento, que a gente está lendo. Elas vão representar o juízo de Deus. Elas vão representar, a 7ª trombeta representa o reino de Deus. O reino de Deus. Aqui na 7ª trombeta significa que o reino de Deus é chegado na terra. E aqui eu finalizo a minha aula, porque daqui para frente vai ficar muito mais interessante. Daqui para frente tem dragão, tem besta, tem anticristo de novo, tem tribulação, tem salvação e tem Cristo sendo glorificado. Amém?